Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Sem dúvida alguma, o acontecimento mais importante na vida de Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi seu encontro com Jesus às portas de Damasco. Perseguidor implacável do cristianismo, Paulo dirigia-se à cidade a fim de prender Ananias, dedicado servidor do Cristo. Às portas da cidade, o encontro maravilhoso que modificaria o rumo de sua vida. Após a conversão, Paulo viu-se numa situação muito constrangedora. De um lado, seus companheiros de judaísmo passaram a considerá-lo um traidor, alguém que se bandeara para as fileiras cristãs. Os amigos o abandonaram. O pai o escorraçou de casa. Por outro lado, havia a desconfiança dos cristãos, que não estavam acreditando naquela conversão. Afinal, Paulo, até então, fora um implacável perseguidor do cristianismo, responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Como de repente ele se convertia, certamente tratava-se de uma armadilha. Ele estava querendo infiltrar-se nas fileiras cristãs para mais facilmente dar sequência à perseguição. E havia a saudade imortal de Abigail, a noiva muito amada, que falecera prematuramente. O livro Atos dos Apóstolos, que descreve as atividades iniciais da igreja cristã, simplesmente ignorou a figura de Abigail. Historicamente, ela não existiu. E aqui reconhecemos o valor de uma historiografia espírita, a história reescrita a partir de informações da espiritualidade. No livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos isso que chamaríamos uma historiografia espírita. Emmanuel nos oferece condições para entender melhor a própria figura de Paulo e entender a presença de Abigail em sua vida. Emmanuel nos permite, inclusive, resolver alguns enigmas relacionados com a vida de Paulo. Por exemplo, o fato dele não ter se casado, o que é inusitado em se tratando de um doutor da lei. Por que não se casou? Ele não se casou porque Abigail, a mulher de sua vida, havia falecido. E para tão grande afeto, não havia espaço em seu coração para uma nova ligação afetiva. Emmanuel nos permite, inclusive, entender bem uma enigmática expressão de Paulo, contida na segunda epístola aos Coríntios, quando ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso e lá viveu experiências inefáveis que ao homem comum não é dado conhecer. Quem foi esse homem? Que tipo de experiência foi essa? Arrebatado ao paraíso? Como assim? Emmanuel nos explica que esse homem foi o próprio Paulo, que em dado momento, após a sua conversão, quando ele se sentia mais constrangido, deprimido em face da rejeição simultânea do judaísmo e do cristianismo, e saudade imortal de Abigail, eis que em certa noite, descreve Emmanuel, ele vai dormir em pleno deserto e é conduzido durante as horas de sono a uma região alcandorada, tão bela, tão sublime, que ele imaginou estar no paraíso. E ali, para sua infinita surpresa, encontrou-se com Abigail. A noiva muito amada vinha ao seu encontro para restaurar-lhe as energias, a força, a disposição de seguir em frente. Conversaram longamente. Segundo a descrição feita por Emmanuel, Abigail procurou orientá-lo, ajudá-lo, fazer com que ele tivesse um novo ânimo no desdobramento da missão que tinha a cumprir
como vaso escolhido pelo Cristo, Paulo tinha uma grande missão de disseminação da Boa Nova. Conversaram muito, e Abigail, em determinado momento, ante as dúvidas de Paulo, lhe fala: é preciso ser fiel a Deus, meu querido. A paz do Cristo é do coração laborioso que sabe esperar e confiar. Quando houveres esgotado a derradeira gota dos enganos da terra, Jesus inundará seu espírito de claridades imortais. O encontro de Paulo com Abigail foi realmente um marco na vida dele. Se Jesus o alertou quanto aos seus enganos, quem lhe mostrou caminhos a serem percorridos foi Abigail, nesse encontro maravilhoso descrito por Emmanuel. Abigail permitiria a Paulo, daria a ele condições, inclusive, para perceber algo que até então escapara aos próprios cristãos. O Evangelho não era uma nova seita judaica, não era um mero desdobramento do judaísmo. O Evangelho era uma mensagem divina que se destinava não a um povo, mas a todos os povos, não a um tempo, mas a todos os tempos. Uma nova aliança, não mais entre Jeová, o passional e vingativo Senhor dos Exércitos, com o povo judeu. Não, era agora uma nova aliança entre o céu e a terra. O céu representado por Jesus, a terra representada pela humanidade. A respeito do assunto, nos fala Manuel de Quintão, num poema belíssimo, onde ele diz assim: num doce, estranho e amoroso rito, noivaram-se afinal, ele baixando o meigo do infinito, ela subindo exul de um lodaçal. Por prevenir os esponsais, um grito de amor percorre o universo inteiro. Circunscreve-se o mal, tocam-se os astros de um fulgor faceiro, e há por montes e vales um bendito sorriso triunfal. Em seu covil esconde-se o chacal, a veiga incensa a flor, freme no bojo mudo a própria argila, e o verme, a flor e a estrela que cintila, tudo ressumbra amor. Em torno à terra, menestrais alados descem hosanas conclamando, e a cada beijo do céu, a terra fecundada proclama o seu Senhor. Ei-los no templo, enfim, ela a criança, sorrindo ao seu olhar, ele no olhar levando-lhe a esperança de um futuro melhor. E nunca mais, ou nunca, o tempo há de separá-los na senda da verdade que o consórcio traduz. Chama-se a humilde noiva humanidade, chama-se ele Jesus. Quando Paulo despertou em pleno deserto, após aquele maravilhoso encontro com Abigail, ele pôs-se a imaginar a respeito do que teria acontecido. Afinal, ele estava dormindo em pleno deserto. Como se dera esse encontro? Tinha certeza de que estivera com Abigail. Sentia ainda o calor de seu abraço, o carinho de suas mãos, o beijo de despedida. Sim, tinha certeza absoluta, estivera com Abigail. Lembrava-se bem ainda das suas orientações, do seu carinho. Mas como seria isso possível? A partir de então, Paulo desenvolveria a sua notável teoria a respeito dos corpos celestes. Diz ele, na primeira epístola aos Coríntios: há corpos terrestres e há corpos celestes. Semeia-se o corpo na corrupção e o indivíduo revive na incorrupção. Assim como há corpos animais, há corpos celestiais. Infelizmente, uma interpretação equivocada dessas palavras de Paulo induziu os teólogos medievais a desenvolverem a esdrúxula concepção da ressurreição dos corpos, segundo a qual, em remoto juízo final, todos aqueles que já viveram na terra vão reviver no seu corpo de origem, não importando que o corpo tenha desaparecido
bem como a sepultura onde ele foi enterrado e o cemitério onde estava a sepultura. Não importa, todos vão ressurgir no corpo de origem. Segundo os antropólogos, já viveram na Terra perto de 120 bilhões de pessoas, aproximadamente 17 vezes a população atual da Terra. Pois bem, segundo a ideia dos teólogos medievais, todos esses 120 bilhões de homens e mulheres vão ressurgir no corpo de origem, não importando que o corpo tenha se transformado em pó e se dissolvido em miríades de átomos que foram compor outros corpos no transformismo incessante da natureza, onde, segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A teoria da ressurreição dos corpos é um absurdo inconcebível, uma fantasia fixada, infelizmente, pelo dogma, esse instrumento terrível de aniquilamento da razão. O dogma não permite discussão em torno dos absurdos que vem a apresentar. No entanto, não foi isso que Paulo quis dizer no comentário que faz na segunda epístola aos Coríntios. Ele não se reporta a alguém que morreu e reviveu num corpo celeste. Ele se reporta a alguém que estava dormindo, e foi arrebatado ao paraíso no outro corpo, o que significa que não era o mesmo corpo que teria ressurgido da sepultura. O que Paulo talvez não soubesse é que a sua ideia não constituía novidade. Desde as culturas mais remotas, desde as civilizações mais antigas, nós temos informações a respeito da existência de um corpo espiritual. No budismo esotérico era chamado de Kama Rupa. Os egípcios falavam em Ka, os chineses Ki. Pitágoras dizia poeticamente carne sutil da alma. Observem que imagem poética. Esse corpo espiritual é a carne sutil da alma. Aristóteles falava em corpo etéreo. Allan Kardec fala em perispírito, em torno do espírito, veículo de manifestação do espírito no plano onde ele atua. Se no plano espiritual, é assim que ele se apresenta. Se encarnado, é através do perispírito que ele se liga ao corpo físico. Na questão número 88 de O Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual diz que o espírito, o ser pensante, não tem morfologia, ele não tem forma, ele se apresenta como uma luz que irradia. O perispírito seria o seu veículo de manifestação. É inclusive a existência do perispírito que nos permite explicar vários fenômenos mediúnicos, como por exemplo o fenômeno da vidência. Quando o médium vidente diz que está vendo o espírito do senhor Epaminondas, na verdade ele está vendo o senhor Epaminondas no seu corpo espiritual. O perispírito, o corpo espiritual, guarda a mesma morfologia física relacionada com a época em que o cidadão desencarnou. Ele desencarnou aos 80 anos, ele vai se apresentar, em princípio, até que ele possa passar por alterações, como um ancião de 80 anos, exatamente como ele era aqui na Terra. Que é o que vai permitir que nós possamos identificar o espírito que se apresenta à vidência. A existência do perispírito nos permite identificar ou explicar vários fenômenos mediúnicos, como por exemplo o extraordinário, espantoso fenômeno da bilocação, em que o indivíduo é visto em dois lugares ao mesmo tempo, como acontecia com muita frequência com Fernando de Bulhões no século XII, que seria conhecido como Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais amados da Igreja Católica.
Santo Antônio exercitava vários fenômenos mediúnicos, inclusive a bilocação, em que o indivíduo se desdobra no seu corpo espiritual e materializa o perispírito, ou o corpo espiritual. Então ele passa a ser visto em dois lugares ao mesmo tempo. Num lugar está o corpo físico, no outro lugar está o perispírito materializado. Isso acontecia com frequência com Santo Antônio, está nos anais da Igreja Católica, está nas suas biografias, e o fenômeno mais espantoso aconteceu certa feita, quando Santo Antônio, em Pádua, estava numa pregação no púlpito da igreja, quando de repente ele sofreu uma síncope, teve um desmaio. Instantes depois ele era visto num tribunal em Lisboa, Portugal, a 800 quilômetros de distância, procurando defender o pai da acusação de um crime que ele não cometera. Tão logo Santo Antônio conseguiu inocentar o pai, ele desaparece em Lisboa e acorda em Pádua. Um extraordinário fenômeno de bilocação que está nos anais da Igreja Católica, que está nas biografias de Santo Antônio, e que a igreja não poderá jamais explicar. Ela pode até dizer que é um milagre, mas ela não vai conseguir explicar se não admitir a existência do perispírito, que é o corpo espiritual, que é utilizado no fenômeno da bilocação, que por sinal acontecia com muita frequência também com Eurípides Bassanufo, o grande bandeirante do espiritismo no século passado, que realizou um trabalho notável em Sacramento, Minas, onde ele exercitava vários fenômenos mediúnicos. Ele era médium de curas, de efeitos físicos, exercitava a bilocação. No Colégio Allan Kardec, primeiro colégio espírita brasileiro, do qual ele era o fundador, era o diretor e o professor, Eurípides exercitava com frequência a bilocação. Os alunos já estavam acostumados àqueles momentos em que Eurípides parecia tirar um cochilo. Dali a pouco ele acordava e dizia aos alunos onde estiver e o que fizera, num fenômeno de bilocação desdobrado. Numa dessas oportunidades, isso está na biografia de Eurípides, quando ele volta a si, surge um fazendeiro apavorado que o procurava, pedindo a Eurípides que fosse até a sua casa, porque a sua esposa estava em trabalho de parto e a criança não nascia, e ele temia pela vida tanto da mãe quanto da criança. E Eurípides tranquilamente respondeu-lhe que ficasse calmo, que estava tudo bem, e ele vinha chegando da casa do fazendeiro, onde já fizeram o parto, e ele, fazendeiro, era pai agora de uma linda menina. O fazendeiro ficou pasmo, não podia acreditar, afinal ele estava chegando da sua casa. Insistiu com Eurípides para que fosse junto com ele até a sua casa. Eurípides, de boa vontade, foram recebidos pela esposa do fazendeiro, que, muito alegre, deitada no leito ao lado de uma menina recém-nascida, falou para Eurípides: "Ah, professor, o senhor voltou, que bom, fico feliz, mas saiba que está tudo muito bem comigo e com a minha filha, graças ao Senhor." Um extraordinário fenômeno de bilocação que aconteceu dentre os muitos exercitados por Eurípides Bassanufo, a demonstrar a existência do perispírito que permite que esse fenômeno ocorra. Na questão número 27 de O Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual faz um dos comentários mais importantes que há no Livro dos Espíritos. Ele diz que o universo é composto de espírito e matéria. Vejamos bem a resposta do mentor espiritual: o universo é composto de espírito e matéria. O espírito está representado pelos seres pensantes da criação. Nós somos o espírito. Ora, se o universo é representado por espírito e matéria, e nós representamos o espírito, consequentemente, tudo mais é matéria. Consequentemente, o que nós chamamos de mundo espiritual
é na verdade um mundo menos material. Ele é feito de matéria também, matéria quintessenciada. A quintessência da matéria, como fala Allan Kardec, mas é matéria. O que nós imaginamos que é mundo espiritual é um mundo menos material, ao qual nós não temos acesso, porque estamos revestidos de uma armadura pesada de carne, armadura densa, muito pesada, que inibe as nossas percepções e permite que nós tenhamos percepções apenas para aquilo que passa pelos 5 sentidos: tato, paladar, o olfato, a audição e a visão. O que não passa pelos 5 sentidos nós não vemos. Estamos cercados de formas materiais que chamamos de espirituais, mas são formas materiais, coisas que estão ao nosso lado e que a gente não vê. Por quê? Porque nós não temos percepção. Assim como nós não enxergamos o ar, nós não enxergamos formas espirituais que são menos materiais, que estão ao nosso lado. O médium que tem a visão desse mundo menos material, que chamamos de mundo espiritual, é alguém que teve um preparo adequado, como se ele fizesse uns furos na armadura de carne para ver e ouvir o mundo espiritual. Os físicos, esses incríveis visionários de ideias aparentemente absurdas, que sempre acabam sendo confirmadas pela ciência, concebem hoje a existência de N universos paralelos que se interpõem, que se interpenetram, que se influenciam, aos quais nós não temos acesso. A gente não vê esses universos paralelos em virtude das nossas limitações. Mas eles existem, dizem os físicos, e de tal forma que num universo paralelo, nesse mesmo instante, poderemos ter um planeta semelhante à Terra, com gente semelhante à Terra, vivendo, desenvolvendo atividades, tudo num mundo paralelo, feito de matéria também, numa outra faixa de vibração. Agora, outro detalhe importante é que fazem referência os físicos. Dizem eles que não há espaço vazio no universo. Observemos bem, isso é muito importante. Não há espaço vazio, é tudo preenchido por matéria. Só que a maior parte da matéria que existe no universo não é detectável, nem visualmente por nós, nem por aparelhos, pela tecnologia terrestre. A maior parte da matéria que está no universo, ela não é vista, não é detectável. Nós detectamos apenas uma pequena parcela que forma o universo visível, com os astros, as estrelas, tudo aquilo que se move no espaço. O resto é chamado de matéria invisível, matéria negra. Ora, pergunta-se, não será essa matéria invisível, indevassável pelo olhar humano, pela tecnologia terrestre? Não seria essa matéria invisível que compõe o chamado mundo espiritual, que é um mundo, na verdade, menos material? Insisto nisso. O mundo espiritual é um mundo menos material, que compõe o universo, que ocupa espaços no universo, ao qual nós não temos acesso por causa das limitações aqui me referi. Essas questões são muito importantes para nós entendermos a conceituação espírita. A física hoje vai se desenvolvendo de tal forma que não seremos nós espíritas que iremos provar a realidade do mundo espiritual. A física vai desembocar no mundo espiritual. Na medida em que esses estudos são feitos, essas pesquisas vão sendo desenvolvidas confirmando as ideias dos físicos. Para nós espíritas isso é maravilhoso. Então nós começamos a entender, quando estudamos o assunto, até à luz da física moderna, nós começamos a entender uma coisa que causa perplexidade a muitos espíritas, e principalmente a não espíritas, que é a existência de cidades como o nosso lar, descritas por André Luiz, que nós tivemos a oportunidade de ver no filme, inclusive, acho que todo mundo aqui assistiu. Então a pessoa fala assim, mas como é possível ter uma cidade como o nosso lar? Peraí, com casas, objetos, coisas, veículos transitando por lá, volitando, mas que bobagem, isso é uma fantasia. Não é fantasia não, é tudo feito de matéria. Aqui não é mundo espiritual, é mundo menos material. E essa matéria que compõe o universo faz cidades como nosso lar.
matéria numa outra faixa de vibração, matéria quintessenciada, mas sempre matéria. Dá para perceber também a existência do umbral, que é feito de matéria também, aquelas nuvens densas, pesadas, escuras, aquele nevoeiro, aquela paisagem sombria, aquela vegetação rasteira que André Luiz descreve, aqueles abismos, aquelas dunas, tudo aquilo, gente, é feito de matéria, numa outra faixa de vibração. Só que nós não temos acesso por causa das limitações impostas pelo corpo que nós estamos usando. Dá para entender esses problemas todos envolvendo os espíritos umbralinos. E o Espiritismo nos permite compreender também uma coisa que nem sempre o espírita se toca. O umbral não é uma penitenciária divina. O espírito não está na penitenciária cumprindo pena, não. Você vai ficar 1 ano aqui, ou vai ficar 50 anos, ou 100 anos, não. Não é uma penitenciária. Umbral é apenas uma região que circunda a Terra, que começa aqui, exatamente onde nós estamos. O umbral começa aqui na crosta terrestre. É uma região que tem uma densidade muito grande. E os espíritos, quando desencarnam, se eles têm uma densidade compatível, eles não conseguem furar o umbral, ir para regiões alcandoradas, mais para cima. Eles se situam como balões cativos. O balão cativo é aquele que tem um lastro muito pesado, então ele não sobe. Para ele subir é preciso jogar os lastros. E o espírito vai ficar no umbral pelo tempo necessário até que ele se liberte dos lastros. O seu apego maior à vida material, o seu envolvimento com os vícios e as paixões da terra, tudo isso adensa o perispírito. E ele fica preso no umbral, ele não consegue sair dali. E vai ficar até quando? Ele vai ficar até cair em si. Expressão da parábola do filho pródigo. A partir do momento em que ele reconheça a extensão das suas misérias, do seu comprometimento, ele reconhece, ele vai ter condições para sair dali. Ele poderá ficar 1 ano, poderá ficar 50 anos, um milênio, vai depender dele. André Luiz ficou 8 anos. 8 anos no umbral. Até chegar aquele momento, quem lê o início de Nosso Lar vai ver, até chegar o momento em que André Luiz caiu em si, reconheceu a extensão dos seus comprometimentos, e naquele momento ele se volta para Deus. Ele que já orara tantas vezes sem resultado nenhum, agora não, ele orava com o coração. É o cair em si, banhado em lágrimas, procurando Deus, não com a arrogância do médico, como ele fazia, exigindo socorro, mas com a humildade do filho que pede a proteção de seu pai. Foi diferente. Aí ele foi socorrido. A parábola do filho pródigo, meus amigos, é a mais bela contada por Jesus. Nos fala da misericórdia divina. E é sempre oportuno lembrar. A parábola do filho pródigo fala de um jovem, filho de pai rico, senhor de muitas propriedades, muitas fazendas, mas um jovem inquieto, rebelde, que não gostava das disciplinas na casa paterna. Ele queria gozar a vida, queria ir embora, e vivia a pedir ao pai a sua parte na herança. O pai, que era um homem muito sábio, chegou à conclusão de que era chegado o momento do filho ter as suas próprias experiências. Então ele concedeu ao filho a sua parte na herança. Vai, meu filho, vai com Deus. E o filho partiu feliz da vida, em companhia de vários amigos, procurando ir o mais longe possível para livrar-se do olhar paterno. Em país distante, ele não se preocupou em investir, em aplicar o dinheiro, em trabalhar, não. Ele pura e simplesmente gozou a vida, gastou tudo que tinha. E quando ele perdeu toda a sua fortuna, ele perdeu os amigos também, que eram amigos do seu dinheiro e não amigos dele. E ele viu-se numa situação difícil. O país, inclusive, estava em dificuldade, ele não conseguia emprego, e tudo que ele conseguiu foi o trabalho de guardador de porcos numa fazenda. Algo humilhante, muito humilhante para o judeu, que considerava o porco um animal impuro. E ali ele sofreu muito. Sofreu, passou necessidade, fome, cuidando de porcos. Até que chegou o momento, conta Jesus, em que ele caiu em si. Reconheceu a bobagem que tinha feito. E pensa,
com seus botões. Lá na fazenda de meu pai, até os criados vivem melhor que eu, e eu aqui passando fome nessa situação. E resolveu voltar, caiu em si, concluiu que era preciso voltar à casa paterna. Voltou, agora não mais com um séquito, agora não mais com carruagem, ele voltou a pé, pelos campos, enfrentando o sol, como um mendigo, implorando ajuda ao longo da estrada. Durante um bom tempo ele caminhou, chegou na casa de seu pai, todo esfarrapado, sujo, cabelos em desalinho, barba por aparar, uma situação lamentável. Os criados nem o reconheceram, mas o pai o reconheceu de longe, correu ao seu encontro. O filho, diante do pai, ajoelha-se: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele pretendia a posição de criado apenas, ele sabia que não tinha mais direito nenhum à herança, a condição de filho em face do que fizeram. Então ele estava ali para ser criado de seu pai, mas o pai o abraçou, o ergueu, o abraçou carinhosamente, forte de encontro ao peito, e determina aos criados que preparem uma grande festa. Comamos, festejemos, porque esse meu filho estava morto e ressuscitou, ele estava perdido e foi encontrado. Ele era recebido não simplesmente como um criado, era recebido como um filho mesmo. A parábola nos dá conta da misericórdia divina. Se a justiça de Deus determina que colhamos as consequências de nossas ações, a misericórdia divina nos concede infinitas oportunidades de reabilitação. Assim acontece com os espíritos no umbral. Vão ficar por lá sim, até que caiam em si, reconheçam a extensão de seus comprometimentos. Um amigo, ouvindo essa história, comentou comigo: já sei o que eu vou fazer. Quando eu desencarnar, se me ver no umbral, vou logo me ajoelhar, bater no peito: Senhor, minha culpa, minha máxima culpa. Esse arrependimento de ocasião não vale, não vai adiantar nada. Lembro uma passagem que está no livro Nosso Lar, muito interessante. André Luiz estava às portas da cidade quando ele notou da parte de fora um espírito feminino, uma mulher toda esfarrapada, suja, uma expressão medonha, de grande sofrimento, atormentada, implorando que a deixassem entrar na cidade. Ela não aguentava mais tanto sofrimento. André Luiz condoeu-se dela, estranhou quando o vigia ali dos portões disse que ela não podia ser recolhida. Mas como? Falou André Luiz. Olha a mísera, quanto sofrimento, olha a sua situação. E o vigilante lhe diz: essa mulher foi uma fazedora de anjos. Ela matava crianças no aborto ou quando a criança nascia. Ela matava por asfixia. E o pior, ela não está arrependida. E André Luiz constatou que realmente isto era verdade. Quando negaram à mulher que ela pudesse entrar na cidade, ela afastou-se amaldiçoando, dizendo palavrões. Realmente ela não estava arrependida. Bem, meus amigos, espíritos umbralinos, um detalhe interessante eu tenho comentado tenho até escrito a respeito, comentado com dirigentes, são informações que vêm da espiritualidade. Espíritos umbralinos são com frequência trazidos às reuniões públicas de espiritismo, por uma razão muito simples: eles estão por aqui mesmo, fica mais fácil eles ouvirem os expositores encarnados do que terem contato com mentores desencarnados, por causa de uma questão de padrão vibratório. Como o padrão vibratório deles é muito baixo, muito pesado, denso, eles não têm condições nem sequer para reconhecer ou identificar a presença de um mentor, de um familiar desencarnado.
Então eles são trazidos para as reuniões públicas de espiritismo. E o dirigente espírita deve estar atento a esse detalhe, para ouvir as palestras, de maneira que eles possam cair em si, reconhecer a extensão de seus comprometimentos, mudar o padrão vibratório e sejam finalmente socorridos. Então eu diria que numa reunião como esta hoje, nós temos uma multidão de espíritos desencarnados, umbralinos, uma multidão muito maior do que o número de encarnados presentes. Dizem os médiuns videntes que as paredes se distendem, se afastam, e uma multidão de espíritos é trazida para ouvir as palestras. Então, considerando assim, eu vou pedir licença para os irmãos encarnados, a fim de me dirigir por momentos aos irmãos desencarnados. E vamos dizer assim: meus irmãos do mundo espiritual, filhos pródigos do amor divino, somos todos nós, que tomamos os patrimônios da vida e os dilapidamos no vício e no desregramento. É preciso retornar à casa paterna, a partir do reconhecimento de nossas misérias morais, de nossos comprometimentos com o erro, com o vício. Jesus, o fiador de nossas almas, nos receberá de braços abertos. Aproveitemos as oportunidades que nos são concedidas. Ajoelhemo-nos diante da misericórdia divina. Oremos, não com a esperteza que nos comprometeu no passado, mas com o legítimo arrependimento do presente. Aproveitemos, oremos não como um ato de aproveitar as chances que nos são concedidas sem que o coração realmente participe. Abramos os nossos corações, oremos, lembrando as expressões da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do vosso amor. Assim seja. Bem, meus irmãos da terra, se estamos preocupados com a possibilidade de um estágio depurador em regiões umbralinas, saibam que não há motivo para tanto. É preciso tão somente que sejamos dispostos, para evitar esse constrangimento, que sejamos dispostos a cumprir aquele que é o ensinamento maior de Jesus, que manda que façamos ao semelhante todo o bem que desejaríamos nos fosse feito. Não há necessidade, para evitar um umbral, que nos transformemos num novo apóstolo Paulo, e sim que façamos ao semelhante todo o bem que desejaríamos receber. A propósito, vale lembrar a experiência de Onofre, que relatamos no livro Amor, Sempre Amor. Onofre era um espírita participante do centro espírita, estudioso da doutrina, praticante da caridade, mas um tanto distraído da necessidade básica da chamada reforma íntima.
esforço por superar tendências não compatíveis com os valores do Evangelho. E isso costumava preocupá-lo. Ele pensava muito na questão do amornamento da crença, aquele momento em que o indivíduo passa a permitir uma coexistência pacífica entre o que ele tem de bom e o que ele tem de mal. É aquele cidadão que cuida bem da família, da esposa, dos filhos, mas cultiva fora do lar aventuras extraconjugais. É aquele outro que cuida bem do corpo e consome drogas. Ou aquele empresário que efetua generosas contribuições a obras assistenciais e explora ferozmente os seus funcionários. Isso costumava preocupá-lo. E certa noite, em seu gabinete, em casa, Onofre lia o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, ele leu uma observação de Kardec que o deixou impressionado. Diz assim: o amor ao próximo como a nós mesmos, o fazer ao semelhante o todo o bem que gostaríamos nos fosse feito, constitui a mais pura expressão da caridade cristã, da prática do bem recomendados por Jesus. E Onofre começou a imaginar como seria feliz o mundo se todos colocassem em prática essa regra áurea do cristianismo. O amor ao próximo, fazer ao semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Bem considerou Onofre, coletivamente nós estamos muito longe dessa realização sublime, mas individualmente nada me impede de colocá-la em prática. E assumiu perante si mesmo, naquele instante, o compromisso de fazer ao semelhante todo o bem que gostaria lhe fosse feito. No quarto de dormir, beijou ternamente Joana, sua esposa, que já estava deitada, desejando-lhe bom sono e dizendo-lhe que a amava. Joana encarou com desconfiança aquela súbita manifestação de carinho do marido. Aquilo cheirava a dor de consciência. O que teria aprontado o marido para de repente dizer que a amava e tratá-la com tanto carinho? Há alguma coisa que você queira me dizer, Onofre? Perguntou ela. Não, querida, apenas desejar-lhe bom sono e bons sonhos. Querida, pensou ela com seus botões, há séculos não ouvia essa expressão da parte do marido. Alguma coisa estava errada. Não obstante, ela aconchegou-se a Onofre e dormiu feliz. Na manhã seguinte, na sala de refeições, Joana disse ao marido: Onofre, a nossa serviçal está um pouco atrasada, aguarde que eu vou à padaria buscar os pães. Não, querida, adiantou ele, pode deixar, eu vou rapidinho, num instante. Então Joana mal conteve o impulso de colocar a mão na testa de Onofre, a ver se uma súbita febre não lhe amolecer os miolos, porque ela não estava habituada à colaboração do marido nos contratempos domésticos. Onofre foi. Mal ele saiu, um homem de aparência humilde se aproximou. Por favor, senhor. Ele cortou rápido. Desculpe, estou com pressa. Deu meia dúzia de passos. Então bateu a ideia na sua cabeça. Amor ao próximo como a si mesmo. Fazer ao semelhante todo o bem que gostaria lhe fosse feito. Bem, considerou Onofre, se eu quisesse falar com alguém, desejaria ser ouvido. Então voltou. Então, meu velho, o que está acontecendo aí? O senhor me desculpe, eu sei que é vergonhoso estar abordando as pessoas na rua, mas eu estou atravessando uma situação muito constrangedora, muito difícil. Estou desempregado há 1 ano. A minha esposa está doente, tenho 4 filhos que estão passando fome. Com a sensibilidade dos que se condoem, Onofre percebeu que aquele homem estava falando a verdade. Foi com ele até a padaria, comprou-lhe um saco de pães,
queijo, margarina, colocou algum dinheiro junto, pôs vários litros de leite, entregou tudo ao homem. Vá, meu filho, vá cuidar da sua família. O homem pôs-se a chorar. Ah, o Senhor me salvou a vida. As pessoas me rejeitam como se eu fosse um criminoso. Não consigo falar com ninguém. Eu andava desesperado, pensando até em me matar. O Senhor restituiu a minha fé na humanidade. Deus lhe pague. Quando Onofre ouviu falar em suicídio, logo se alarmou. Como espírita, sabia que o suicídio é saltar da frigideira para o fogo. É uma coisa terrível. O pior sofrimento da terra não se compara ao sofrimento do suicida. Espera aí, meu amigo, você está pensando em se matar? Espante essa ideia da sua cabeça. É saltar da frigideira para o fogo. E Onofre explicou-lhe rapidinho ali o que é o suicídio, né? Os sofrimentos que acarreta ao longo do tempo ao suicídio. Deu-lhe o endereço do centro. Vá lá no centro, nós vamos ver se podemos ajudar. Talvez eu arranje emprego para você, mas lhe ajudaremos. Vá ao centro e espante essa ideia do suicídio. Joana estranhou a demora de Onofre, que lhe explicou o que tinha acontecido, que tinha atendido um homem que inclusive estava pensando em se matar. É incrível, Joana, comentou Onofre, como nós não percebemos o que se passa na cabeça das pessoas. Aquele homem pensando em se matar, ele poderia até cometer a burrada e ninguém percebe o que está acontecendo. Depois de tomar a refeição matinal, Onofre pega o automóvel, vai para a sua empresa e Joana ficou ali a cismar. Incrível, pensou ela. Onofre era outra pessoa desde a noite passada. Era outro homem. Alguma coisa acontecera com ele, algum bicho o mordera. Abençoado bicho, pensou ela, que inocular em suas veias princípios de solidariedade. No trânsito pesado em São Paulo, um motorista lhe dá uma fechada, quase provocando um acidente. Não contente, o motorista abre o vidro e despejou meia dúzia de palavrões em cima de Onofre. Até homenageou a senhora sua mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Onofre sentiu o sangue ferver em suas veias. Quis responder no mesmo diapasão, mas daí bateu a ideia. Fazer pelo semelhante todo o bem que gostaria ele fosse feito. E se aquele homem estivesse atravessando um grave problema, filho doente no hospital, quem sabe alguém tivesse morrido, de qualquer forma era alguém que perdera o controle sobre si mesmo e que consequentemente precisava muito mais de oração do que de maldição. Refazendo o seu estado íntimo, Onofre considerou que era melhor orar por ele do que amaldiçoar, e orou pelo motorista, pedindo a Deus que o abençoasse. Ligou ao rádio. Um crime tenebroso fora cometido. Populares exaltados cercavam a casa do criminoso, pretendendo linchá-lo. E seria bem feito, pensou Onofre com seus botões. Merecido. Mas então bateu novamente a danada da ideia. Fazer ao semelhante o bem que desejaria lhe fosse feito. Aquele homem não seria um doente. Jesus dizia que quem precisa de remédio são os doentes, não os sãos. E se aquele homem estivesse sendo vitimado por um grave processo obsessivo, dominado por um espírito? E se ele perder o controle sobre as suas ações? E se ele estava alienado? De qualquer forma era um doente que precisava de ajuda e não de linchamento. Modificando a sua disposição inicial, ele orou pela vítima e orou pelo criminoso. Mal entrou na sua empresa, veio o chefe do funcionalismo lhe dizer que era preciso demitir uma funcionária que até então fora boa funcionária, mas ultimamente faltava muito, estava muito distraída, cometendo engano. Bem, se é assim, começou Onofre a dizer, se é assim a frase ficou em suspenso. Era preciso colocar-se no lugar do outro, fazer pelo outro o bem que gostaria de receber. Se é assim, vamos demiti-la? Não, vamos conversar com ela.
Mas chefe, já lhe falei, é caso para demissão. Não, é funcionária antiga, eu quero conversar com ela. A jovem foi chamada. Mal entrou no gabinete de Onofre, pôs-se em lágrimas. Pediu a Onofre que a perdoasse. Sabia perfeitamente que estava faltando no serviço, que não estava correspondendo, mas ela estava atravessando uma situação muito difícil. O marido a abandonara com 2 crianças pequenas. A sua mãe, paciente terminal, sofria muito, exigia seus cuidados. E ela andava atarantada, sem saber o que fazer, cuidando dos filhos, do emprego, da mãe. Onofre condoeu-se. Imediatamente providenciou para que a jovem entrasse em férias. Deu-lhe o adiantamento de direito, de lei, e também outro adiantamento. Vai, minha filha, vai cuidar da sua mãe, fique o tempo necessário. Se 30 dias não forem suficientes, darei mais. Se o dinheiro não der, volte aqui. Não quero que você se preocupe com o dinheiro e com o emprego. Cuide da sua mãe. A jovem, emocionada, quis beijar as mãos de Onofre. Não, minha filha, pare com isso. Nada faço além da minha obrigação. Você é minha funcionária. Eu devo o meu sucesso, os recursos de que disponho hoje, aos meus funcionários. Se não fosse por vocês, eu não seria ninguém. Eu tenho a obrigação, o que eu estou fazendo não é favor, não é a obrigação de ajudar. Fique tranquila, vá cuidar da sua mãe. À tardezinha, Onofre retornava ao lar dirigindo o seu automóvel. Hora do rush, hora pesada em São Paulo, aquele trânsito terrível. Onofre costumava ficar irritado no retorno ao lar em virtude da morosidade do trânsito. Mas naquele dia, sem que soubesse em princípio explicar porquê, ele estava absolutamente em paz, tranquilo, feliz, enfrentando aquele trânsito pesado, mas sentindo-se muito feliz, muito leve, muito tranquilo. Ligou o rádio. Alguém cantava a música famosa de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vai teu caminho, tua vida é de paz e amor. Tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a divina esperança, a esperança divina de viver e amar em paz. Ah, se todos fossem iguais a você! Que maravilha viver! Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a pedir, a beleza de amar. Amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos no mundo fossem iguais a você? Onofre enxugou as lágrimas. Ah, se todos fossem iguais a Jesus! Não pela grandeza espiritual, que longe estamos dela, mas iguais na disposição de servir, de fazer pelo semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Onofre reconheceu que tivera um dia maravilhoso, os mais belos dias de sua vida, não pela ausência de problemas, mas porque ele resolvera o problema básico, a sua inadequação aos valores do Evangelho. O Espiritismo, meus irmãos, o Espiritismo é a nossa estrada de Damasco, que nos proporciona um maravilhoso encontro com Jesus, a falar na intimidade de nossas almas, a nossa consciência, a nos dizer, a reafirmar que o caminho para as mais sagradas realizações da alma humana passa necessariamente pelo próximo, pelo empenho de servir. E aqueles que se dispõem a servir são os donos da vida. Eles têm condições para viver em paz e para resolver os grandes mistérios da existência humana, como destaca Castro Alves em Psicografia de Chico Xavier. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver.
Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. Em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de sede e verdor. O fragmento do estrume que se converte em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, um malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escombro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto num sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline com sua arte ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. A lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ecoa, pelo universo inteiro ressoa. Para a frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Jesus nos abençoe.